E no USA Talk de hoje você vai conhecer a história dela, que sonhava em ser dançarina de frevo, mas acabou sendo a maior referência de contabilidade internacional Brasil e Estados Unidos. Só que ela foi importada pelo Galo da Madrugada. Aguenta aí que essa história é muito boa. Maíra Chagas. Viva o Galo, hein, Maíra? Viva o Galo! Viva o Galo. Por que o Galo da Madrugada é tão importante em nossas vidas? Ele é importante porque, primeiro, que ele tá no Guinness Book. Não existe nenhum bloco de rua maior do que o Galo da Madrugada. Então, fiquem com essa aí. Bola Preta do Rio de Janeiro não tem, não. Não tem nada. Bem-vinda, Mai. Já vi que eu vou Obrigada. sobrar nessa conversa aí. Vai nada, bobinho. Divertido. Nada, divertido. Hoje vai ser bom. Então vamos lá, vou deixar a Bia começar. Gente, vai ser muito bom, que vocês vão ter o privilégio de conhecer uma história que eu admiro, que inspira a minha vida, que é da minha sócia, da minha parceiraça Maíra, contando pra gente como você chegou aqui, internacionalizou sua carreira e virou essa referência hoje que a gente fala de contabilidade pra quem tá lá no Brasil, né, Mai, quer conhecer um pouco mais sobre como funciona a sua área aqui nos Estados Unidos. E o Galo da Madrugada tem tudo a ver com isso. Parece que não, mas tem. Mas tem. No fim, a sua paixão pelo frevo te trouxe até aqui. Sim. Tá vendo? E eu sabia que ela ia me levar em algum lugar, mas não sabia que era nos Estados Unidos. Eu pensei que era muitos outros lugares. Você queria dançar Eu frevo queria pelo mundo. dançar pelo mundo todo, né? Eu até entrei no Balé Popular do Recife, porque só é possível fazer isso tendo associado por lá, sendo dançarina oficial de lá. Mas várias coisas aconteceram no meio do caminho. Vou contar, você sabe melhor do que ninguém, né? Sei, mas é muito Obrigada. linda essa história. Obrigada pelo convite, obrigada, fofinho. Olha, se eu fosse vocês, eu aproveitava e assistia, porque eu não sou de contar minha história em todo espaço, não, hein? Então, Tem que isso aqui arrancar essas histórias dela. Mas hoje a gente já vai saber de Beatrix. tudo. sou Pega a Beatrix. pipoca, senta aí que você vai curtir, vai ser emocionado, dá pra chorar, se divertir, dá pra fazer tudo nessa história. Vai ser entrevistada pela pessoa certa, sabe de tudo. Bora, vai lá, né? Tirando. Mai, vamos começar falando da sua história, né? Direto do Recife, de onde do Recife? Do bairro que nem tem no mapa. Eu acho que hoje deve ter já. E tem uma história engraçada sobre isso. É um bairro chamado Mostardinha. Como diz minha Mostardinha. amiga, da mostardinha pro mundo, né? Da mostardinha pro mundo. Não era esse não mesmo? Tipo Esse mostarda, nome tipo é aquele negócio mostarda amarelo. pequena. Aham. Pequena, Exato, mostardinha. é uma periferia lá de Recife. Tá bom, a gente aprende todo dia uma coisa nova. Exatamente. Nascida e criada, mãe de Dona Maria, filha de Dona Maria Anunciada, seu Marcelo, irmã de Márcio, Marcinho, meu irmãozinho querido. E minha mãe é minha referência, né? Então, minha mãe é uma mulher muito forte, trabalhou a vida toda, sempre trabalha até hoje. Eu brinco com ela que ela não consegue ficar sem fazer nada. Então, quando eu fiquei acidentada, depois eu vou contar, e eu não conseguia ficar quieta, tem alguma razão. Foi super tranquilo. Super tranquilo. Minha mãe foi a primeira filha de 11 filhos a concluir o ensino médio, a ter um curso técnico, que teve uma época que o curso técnico valia mais do que um curso superior, né? Faculdade, Concursada, então minha mãe é concursada há 23 anos, ela já passou no concurso com eu e meu irmão grande, já assim, 6 anos, 10 anos, então já éramos grandinhos e ela lá estudando a vida toda, sempre tentando melhorar a vida dela e a nossa. E conseguiu, né, Mai? E conseguiu, com toda certeza, não só por isso, né? Porque o exemplo arrasta e arrasta mesmo. Então, eu estudei, sempre fui muito estudiosa, sempre fui CDF, apesar de gostar de farra, era meu problema. Por que você desistiu de ser dançarina de frevo? Então, eu não desisti. Na verdade, eu com 16 anos engravidei da Bruna. E aí, tudo muda, né? Principalmente porque o pai da Bruna, ele não assumiu a responsabilidade que ele deveria ter assumido. Então, eu criei a Bruna com a ajuda da manhã e do Márcio. E do meu pai, e de toda a minha família. Minhas tias, meus tios, todo mundo sempre foi uma família muito unida e sempre me deu muito apoio em tudo que eu precisei. Minha mãe não facilitou, que é a parte dela, né? Ela não facilitou, porque talvez se ela tivesse me dado facilidade, eu não teria sido tão forte e construído tanta coisa ao percorrer desse tempo, né? Então, eu engravidei da Bruna com 17 anos. Eu iria cursar uma bacharel em matemática, não sei o que eu ia fazer. Aí era integral na época, né? Hoje em dia, você tem, né? Online, à noite, meio período. Naquela época que a gente ia ver o resultado do vestibular lá na parede. Na paredinha, Era assim. parede, gente. Exatamente.
Minha mãe olhou pra mim e falou, estudar o dia todo? E quem vai comprar o leite da Bruna? E a pergunta, tinha faculdade em Mostardinha? Não tinha, ia ser na Federal, que é lá na cidade universitária, é um bairro afastado. Mas afastado, mas dá pra ir, né? Pega 3 ônibus, vai, chega. É, a vida típica do brasileiro, né? Brasileiro, né? Então, minha mãe olhou pra mim e falou assim, estudar o dia todo, não tem condições, e aí? E o leite da Bruna fica como? Né? Fica como? Vai na conta de quem? Eu fiquei por muitos anos com isso, né? Engasgado hoje como mãe, como adulta e madura, eu entendo que foi muito mais doloroso pra ela do que pra mim tomar essa decisão, Com certeza. porque ela investiu em minha vida toda, né? Eu estudei em colégio particular praticamente a minha vida inteira, eu e meu irmão, porque minha mãe, de fato, sempre me falou que eu só iria chegar em algum lugar se eu estudasse. Entendi. Né? Mas nesse momento que você engravidou dela, você não tinha um emprego, né? Você trabalhava... Não, eu tava no ensino médio, fofinho. Tava cursando. Mas onde que entrou o frevo? Você falou Então, eu já frevo. dançava. Ela Até sonhava, aí né? eu já dançava. Mas era uma eu já coisa- estava, não, eu fazia balé popular do Recife, eu já fazia dança, mas as coisas elas vão acontecendo e, tipo, lá no Brasil tem muito de menor, né? Maior e tal. Então, assim, tem que ter autorização e tudo mais. Então, eu tava ingressando pra Uhum. equipe titular deles. legal. Então, eu realmente não consegui mais seguir com eles porque eu engravidei. E aí, tudo foi... Tudo indo mudou. Graças a outra Deus. direção Eu da agradeço isso. Viva Bru. E aí, eu, com 17 anos, comecei a trabalhar no call center, que ainda aceitava menores, né, de idade. E aquela coisa, né, trabalha pra só o mínimo. Então, chegou de época de eu ter Às vezes nem isso, né? nem isso. Então, assim, e eu tinha todo apoio, tá? Porque na época eu ganhava menos de um salário mínimo, porque lá tinha essa... Hoje não se aplica mais isso, mas naquela época as empresas de call center, como não era um período total, por conta da audição, eles meio que metiam um migué de que Pagava pagava o salário menor por conta disso. Eu acho que, se eu não me engano, eu ganhava quase R$400 na época, que eu pagava a escola de Bruna, porque Bruna tinha que ficar na escola, minha mãe trabalhava. É tipo, alguma coisa assim, e sobrava R$50, eu acho, R$30. E isso era em que ano? Isso foi Bruna nasceu em 2006, isso foi 2006, 2007. Tá? Legal. Aí minha mãe, olhando isso, vou fazer algum pra você. Minha mãe sempre pensando em tudo, né? Eu vou procurar um curso que ajude você a ter um emprego um pouquinho melhor. Melhor. Aí minha mãe pagou um curso pra mim de THD na época, que é Técnica em Higiene, Técnica em Higiene Dental, que mudou o nome, agora é Técnica em Higiene Bucal. E eu fui fazendo esse curso, que é aquela pessoa que tá ali com o dentista, né? Dando material. Auxiliar do Auxiliar do dentista. Sim, sim. Vulgo auxiliar do dentista, né? E aí, tanto é que realmente, quando eu comecei o curso, rapidamente eu comecei a trabalhar numa empresa como estagiária, depois fui contratada. E eu sempre olhando, né? Eu sempre fui pensando, como é que eu vou ganhar Como eu mais vou dinheiro crescer aqui? dentro Como é que eu vou desse- crescer aqui? Mas você via esse mercado como um caminho pra você? Então, foi aí, quando eu comecei a analisar o mercado, eu só tinha um caminho. Daqui, eu só tenho que ser dentista. Como eu vou ser dentista? Eu preciso estudar, Integral. passar uma faculdade, que eu não tinha tempo de estudar, porque eu precisava trabalhar para sustentar a Bruna e me sustentar, ou pagar uma faculdade privada de odontologia que... Não, Não, e condições. odonto, nessa época, odonto, medicina, vários cursos, é sempre integral. Exatamente. Então, zero condições. Aí eu comecei a pesquisar o mercado e entender o que dá para eu investir em mim, algo que dependa de mim crescer profissionalmente e que tenha um mercado na qual eu vou conseguir crescer se depender de mim sem dimensões. O quanto eu puder me esforçar, eu vou colocar esforço para mim, para eu crescer. E aí encontrei o curso de Ciências Contábeis. Aí eu conversando com mãe, Tem até um pouco a ver com a questão da matemática. que você Matemática, falou, né? é. todos falam isso, mas vocês sabem que Ciências Contábeis é de humana, não é exato? Sério? Aham, não é. Eu Alguém sei. errou ali na hora de Eu separar a mãe. acredito Não foi, que não. sim. Acredito que sim, porque você vê contabilidade e matemática do início Exato, né? né? Tanto é que a minha sobrinha desistiu de fazer ciências contábeis porque viu estatística que não sei quantos % dos alunos não terminam ciências contábeis. E ela entrou pra estatística. Ela Foi entrou pra estatística porque ela nem começou, Nem começou. na verdade. Então, eu disse, então eu vou sim, me matriculei
na época eu fiz um rolê com mãe e massinho, disse, ó, vou fazer assim, faz minha matrícula, que aí eu vou arrumar um emprego e aí eu devolvo pra vocês. Uhum. Aí, claro que minha mãe depois desistiu, meu irmão, claro, como sempre, me deu de volta, aí tá tudo bem também, né? Emprestado é emprestado. Mas eu me matriculei com 2 meses de matriculado e começado a faculdade, eu consegui um estágio. Show. Bom. Então, eu consegui um estágio e aí eu fui desenvolvendo. E aí, de estagiária, eu fui contratada. Aí começa naquela questão. Até hoje, a área contábil sempre foi uma área, assim, as pessoas falam que está diminuindo a quantidade de pessoas que ingressam na carreira, mas é uma área que sempre tem oportunidade de trabalho, né, Mari? A Eu gente tem nunca- muitos amigos contadores, tá sempre assim, não tem, Eu sempre realmente, vaga. por toda a minha trajetória contábil, eu nunca fiquei desempregada. Muito pelo contrário, eu sempre tive grandes oportunidades e eu não sou apegada a nada. Então, tipo, se eu via que realmente essa oportunidade iria me trazer muitos outros benefícios, não só do financeiro, que é importante principalmente quando a gente tem uma estruturação que a gente precisa manter, mas muito mais pelo crescimento profissional. Então, eu trabalhei, nas últimas empresas que eu trabalhei, foi um dos maiores escritórios de auditoria contábil que tem no Brasil, né? De origem recifense, mas ele saiu desenvolvendo o país todo, né? Então, profissionalmente, eu criei uma base muito sólida, entendeu? Então, assim, eu nunca fiquei desempregada, muito pelo contrário. E nesse momento, você ainda tava mostardinha, tava na casa dos seus pais? Aí eu saí da casa da minha mãe em 2020. Eu me mudei da casa da minha mãe, saí da casa da minha mãe e fui morar só com a recente, Bruna. né? Relativamente É recente. recente. Que aí foi o momento que eu realmente me vi madura, não só como pessoa, como financeiramente estruturada para poder Uhum. me manter com Bruna. Porque, querendo ou não, minha mãe me ajudava muito no sentido de cuidar da Bruna, igual a Bruna hoje faz com a Maia, né? A minha rede de apoio sempre Isso eu foi não tinha, ela. não tinha Maio ainda. Não, a Maia eu tive aqui. Ah, tá. Então, minha rede de apoio sempre foi minha mãe, meu irmão e meu pai, e minhas tias também. Mas Família, né? principalmente minha mãe e meu irmão, né? Uhum. Meu irmão não no sentido de... Mas meu irmão foi a figura muito importante para a criação de Bruna. Porque é muito difícil você criar um filho sem uma presença, né? Masculina ali, assim, a parte do pai. Então, meu irmão, por muitos anos, ele fez esse papel para Bruna. Então, eu tenho muita Legal. gratidão a ele por isso. Né? Então, foi um momento até que Bruna foi virando adolescente e começa aquelas chateações, né? Aquelas questões. Aquela parte legal. Aquela parte legal. E aí, E a sua mãe só olhando. Tá vendo como é que é? 2020. Claro que não é 2020, professor. Eu cheguei aqui em 2018. Maíra, eu Ó, falei, você que tá que falando. negócio é esse? Eu buguei aqui, que eu fiz, que danado. Ela quebrou de conta, né? Eu falei, em 2020, ela saiu na casa de gente, mãe, pelo em amor de 2018. Realmente, Maraísa, ciências contábeis realmente é humanas. é humanas, a emoção bateu, foi a pancada. A gente usa essa. Agora vocês vão saber por quê, mas a gente usa isso. Foi a pancada. Exatamente. Foi a pancada. Agora eu tô usando Saiu da isso pra casa de tudo. manhã 2000. Eu saí da casa de 13. Não, 2015. Ah, mais ou ok. menos, Tá? Agora bateu a conta. 2015 eu saí da casa de manhã. Mas aí você foi pra um lugar meio pro Recife. Aí eu fui pra Recife. Aí quando me perguntam da onde você é, o que eu falo do último bairro que eu morei em Recife, né? E qual era o bairro? Areias. Aí eu falo que eu sou de lá. Então, Areias todo mundo já conhece. Eu conheço, é perto disso, desde aí. Exatamente. Mas- Eu gosto de falar, é nada, é mostardinha. Mas não marca quanto mostardinha. Não marca, não marca. E você aí- se apaixonou pela contabilidade em algum momento, mas ou foi sempre racional o processo? Não, me apaixonei assim. Eu acredito que na empresa, numa empresa que eu trabalhei, no escritório de contabilidade, é até pequeno, mas eu tinha um poder de desenvolvimento que eles davam livre muito grande. E aí eu tive acesso a plataformas, a estudar, a entender, a mergulhar naquela parte tributária no Brasil que não tem fim. E aí eu disse, realmente, eu quero fazer isso. E assim, todos sempre falavam. Aí foi quando eu vim perceber que eu tinha facilidade com alguns aspectos tributários, porque sempre que chegava alguém, eu sempre era designada para ser responsável por explicar, por treinar, por mostrar. E todas essas pessoas depois sempre tiveram bons desenvolvimentos, entendeu? Então isso foi durante toda a minha vida. Até depois, quando eu tive outras empresas que eu me tornei líder, tive minha equipe, eu tenho pessoas que me acompanham, que falam que eu fui inspiração, que isso é muito bacana, sabe? Assim como eu tenho várias inspirações na minha vida profissional, eu também me tornei em dado momento na vida de alguém.
E isso Muito bom, né? faz muito sentido no final, né? Então, a contabilidade eu sou apaixonada. E aí sou você- entusiasta da contabilidade. Muito, muito mesmo. Virou uma paixão mesmo. Hoje é o que te move, né, Mai? Sim. E não só fazer a contabilidade, mas enaltecer a contabilidade, né? Com toda certeza. Eu ouvi uma frase que me irritou muito, a Bia sabe disso. Que Vamos lá, desabafo. o contador não pode falar que é contador, porque não traz Denigre. denigre. Tem que falar que é empresário contábil. Gente, Nossa. antes de ser empresário contábil, o que eu fui? Uhum. Contadora, gente. É. Né? E eu sempre faço questão. Teve um lugar que me apresentou como contadora nos Estados Unidos, eu fui lá e falei, eu sou contadora no Brasil. E eu me tornei contadora aqui graças à minha formação brasileira. Senão não teria sido possível. Até sim, mas não de uma forma tão fluida, né? De uma absorção tão mais rápida, né? De uma base tão mais sólida, se eu não tivesse a minha formação contábil no Brasil. Ah, sim, é porque foi ali que você foi apresentada a profissão, né? Exatamente. E até onde você chegou na sua carreira contábil no Brasil? Eu cheguei até no ano que eu decidi me mudar, eu tinha começado o escritório com 2 amigos meus. Ia começar a minha vida, mas assim, foi tipo assim, a gente se mudou pro escritório num dia, na outra semana eu cheguei dizendo, então, vou morar nos Estados Unidos. Calma aí, tá pulando muito. Não, É, calma. conta- Eu queria só falar que ela até... Conta a história aí, Bia. Acho Calma, melhor não, você calma, contar do que a calma. Mai. Calma. Não, é que ela chegou, abriu o escritório Eu dela lá, cheguei, então ela chegou a cheguei, começar a empreender. Comecei, mas aí não segui, porque eu parei no meio do caminho por outro motivo. Outro motivo. E, Ma, que horas que os Estados Unidos entrou na sua vida? No galo da madrugada. Essa, Mai, tá vendo? Por que o galo é tão importante? Então, explica pra todo mundo aí o que é o galo da madrugada. Então, eu exijo que seja colocada a vinheta do Galo da Madrugada no corte. O Galo da Dando trabalho pro Madrugada, editor aí. como eu falei, é o maior bloco de rua do mundo. Realmente tá no Guinness Book. É um bloco de rua que sai em Recife. Inicialmente ele foi criado para sair na madrugada, mas agora não sai mais na madrugada porque vai modernizando. As pessoas não têm mais aquele pique, o número de pessoas. A cidade para. Ninguém, até quem não vai pro Galo, vai para outra cidade porque não consegue se locomover dentro da cidade. Isso. Realmente a cidade para. Milhões de pessoas reunidas. E é trio elétrico o dia inteiro passando dentro do centro do Recife. E eles fazem questão que os trios sejam formados por cantores e artistas nativos. Claro que eles fazem o convite para outros nacionais, que dos últimos anos foi que começou a movimentar isso, mas antigamente era só regional. Raiz. Raiz, Alceu Valença, Barramalho, Lenine, só galera de lá. E aí, Legal, hein? e vou te falar, eu não sou entusiasta do Galo da Madrugada. Em toda a minha vida, eu só fui pro Galo 2 vezes. Que é uma das vezes, né? Deu mais pra voltar. Porque precisa... Parece, eu divulgo, eu falo, eu acho lindo, maravilhoso, mas todo gente junto. Ela adora também. Ela adora. Então, assim, não dava pra Adora mim. E mesmo que você vá pra um lugar privado, que tem vários camarotes, gente, até pra chegar é desagradável. Você vai ficar Com certeza. Você não anda, não tem Uber, não tem táxi, não tem nada que você tem que ir de bicicleta, nem bicicleta não tem onde guardar. Isso é pra jovens. Então, assim, foi no Galo da Madrugada. Então estava eu no Galo. E, gente, essa história é muito engraçada. Vou voltar, vou rebobinar. Eu tenho uma das minhas melhores amigas, a Júlia, o Rafael, que é o marido dela, ele é major do Corpo de Bombeiros do Recife. Na época ele não era major, ele era outra coisa. Eu não lembro o que era. E saía na abertura do bloco abertura do Carnaval do Recife, que é um evento, tem até abertura. E tem um bloco do Corpo dos Bombeiros. Como ele era um oficial, a gente ia, era open bar, Open alegria. alegria. Então, eu na sexta-feira sarrafiei no bloco da Mangueira. Segura a Mangueira, o nome do bloco. Nossa. Eu não esperava menos. Não, nem eu. Sarrafiei no bloco. E quer que eu lembrava no outro dia que eu tinha que ir pro Galo? E por que você tinha aqui? Porque minha amiga comprou um ingresso caríssimo. Que foi meu fígado, que eu já me irritei com ela. Disse, eu já comprei no meu cartão, você vai me pagar. Aí eu tinha que E o Galo já não era mais de madrugada. Já não era mais de madrugada, era 8 da manhã. Começa, 8 da manhã, ainda é 8 da manhã. 11 da manhã eu abro o olho, olho o celular, 80 ligações dela. Ela, eu vou te matar, você tem tantos minutos pra chegar aqui no ponto de ônibus. E eu, meu Deus, não sei o quê. Aí eu já acordo mal-humorada, né?
Imagina de ressaca. Nossa. Não, gente, não é que ela acorda mal-humorada. Não é, fofinho, não tem explicação. Ela acorda inexistente, assim, tipo, não fale com Maíra, assim, até eu aprender isso, porque eu acordo assim, oi, bom dia. Gente, é assim, impressionante. Então, por favor, você que tiver essa oportunidade de me ver pela manhã, não é nada com não dá, você. não é nada pessoal. Não é pessoal. Já aprendi isso. Demora pra fazer o download. né? Demora. Bora. Aí eu cheguei no Galo na madrugada, quase ainda dormindo e tal. Aí a gente tinha ido para um outro bloco, semana anterior, que esse eu gosto, que é o baile municipal, que é um baile Haja de fígado, hein? máscara. Ah, oxente. É um baile de perna. máscara lá em Recife, com essa mesma amiga. E ela teve um rolê lá, e esse mesmo rolê tava no Galo da Madrugada. Que esse rolê era amigo do pai da Maia. E tava lá, né? Aí apresentou, e tudo bem? Como é que vai? Eu, no meu humor matinal, muito bem, obrigada. E a gente seguiu a vida. Tentou ali conversar comigo, eu muito, né, monossílaba ainda, tal, papapá. Teve um after depois do Galo, esse after, eu vou embora, vocês que vão pro seu after aí, eu não quero assunto. Nossa, é tanta festa, deu até preguiça. Não, deu, porque ali eu realmente não curto, não. Enfim, no final, pós-Galo, a gente teve contato, se manteve contato e a gente começou a namorar. E até então, eu pensei que ele era um nativo, né? Ele morava lá, e ele é de Recife também. Aham. E aí, fui ficando assim e tal, sem muita pretensão. Durante quanto tempo? Até eu descobri que ele morava nos Estados Unidos, cadê? Isso foi em fevereiro, né? Uns 4 meses. Ah, então ele ficou bastante tempo no Brasil. Não, ele tava no ano sabático. Ah, entendi. Né? Aí quando estava próximo de voltar, Aham. não, aí ele começou a frequentar minha casa, conhecer meus amigos, não sei o quê. Aí até que ele me chamou pra conversar e me falou, eu tenho que falar uma coisa. Eu disse, pode falar. É que eu não moro aqui. Eu disse, mora onde? Eu moro em que cidade? Eu já pensei. Que time. Aí ele disse, não, eu moro em outro país. Oxi. Eu moro nos Estados Unidos e já vou voltar. Eu disse, tá, eu realmente sou essa pessoa, tá? Uhum. Ah, ok, boa Eu viagem. disse, ok, quer fazer o quê? Quer dar tchau agora? Quer ficar até ir embora? Não, a gente fica até eu ir embora. Eu disse, então tá, então vamos. Simples assim. Simples assim, e fui. E continuei e tal. E você ainda tava na empresa de contabilidade. Eu já não tava na empresa. Ainda tava naquela sua rotina. Tava. Aí, chegou o dia de ir embora. Quando chegou o dia de ir embora, eu falei, então, a gente acaba agora? Tá tudo bem. Aí ele disse, não quero acabar. Eu disse, aí começou. Você tem ideia de morar nos Estados Unidos? Não. No final, eu demorei 1 ano pra resolver se vinha pra cá ou não. E nesse momento, assim, os Estados Unidos passava pela sua cabeça em algum De momento? jeito nenhum. Você Muito pelo pensava contrário. em viajar pra cá, alguma coisa do tipo? Sabia nem como chegava. Nossa, Não sabia. caiu de paraquedas, literalmente. Importada, fofinho. Importada. Sabia nem como é que chegava. Quase sequestrada, eu né? tinha, assim, ideia de outros países, mas aqui, de jeito nenhum. E você não tinha contato com a cultura, tipo assim, Disney? Nada, só trabalha. Só trabalha e estuda. Eu não sei da vida, vai estar pensando em Disney o quê? A única isso- Disney que eu conheci era o filme que a Bruna assistia mesmo. Não tem, sério mesmo. É assim, a gente falando assim, pra quem tá em busca de encontrar e conseguir algo na vida, não tem como a gente ter distração. Ah, sem Dá pra se dúvida. distrair, pra sonhar algo que não é palpável. Uhum. Até porque até o momento que eu me estabilizei financeiramente, não tinha como eu pensar nisso. Eu ia pensar como? Pensar pra meio que criar algumas expectativas, ficar frustrada porque eu não ia conseguir proporcionar isso pra mim e pra minha filha. Então, assim, é o tipo de coisa que eu não sou. Mas você nem vislumbrava, assim. Não mas que- sou de deslumbrar É. coisa que eu sei que não vai ser palpável pra mim. Isso realmente eu não faço. Não sou essa pessoa. Uhum. Ah, agora sim. Eita. Não é, mas já tá assim. Próximas férias, não sei aonde. Se eu casar de novo, vai ser na Sicília, né? É, mas porque Agora a gente tá já trabalhando cê- bastante, Tu né? vê como- Não, e a Bia deu uma risadinha de pensamentos intrusivos. né? É por conta Tu disso, vê é como porque... tudo é a o fase, momento é o que você momento tá, da vida, né? Exatamente. Tudo isso. Porque Hoje já eu não é sei mais que assim. Hoje porque os eu sei pensamentos que eu não. posso proporcionar isso pra mim, pra Bia, pra minha família, pra família É. dela, juntar todo mundo. Nós a gente trabalha muito. A gente isso aí. trabalha, a gente sabe como o nosso trabalho é estável.
nós somos boas profissionais, eu sei disso. Então, assim, naquela época, eu sabia que eu era boa profissional, mas era CLT. Então, como é que eu ia fazer? Cara, verdade. como é, né? Essa mudança de ambiente, a mudança de... Muda tudo, né? A Muda mentalidade é muito louca. Isso é. Muda tudo. Só Muda muito. é engraçado, você falou, vai parecer brincadeira, mas é uma coisa séria. Só a decisão de você ter ido lá no Galo da Madrugada já praticamente mudou sua vida inteira. Inteira. Completamente. Inteira. E aí, eu nesse Impressionante. impasse, eu não tinha falado pra ninguém. Fazia 6 meses que eu tava tentando decidir. Nem minha mãe sabia, ninguém. Sabe o que é? 0 pessoas. Mas ele já tinha plantado essa Ele ideia já na sua tinha cabeça. plantado, já tinha conversado comigo, já tinha feito convite, já tinha falado, vamos morar lá. Minha primeira frase foi, você sabe que eu não vou pra lugar nenhum sem minha filha. Porque quando ele falou, eu comecei a pesquisar, entender como era os Estados E Unidos. nesse momento vocês estavam o quê? 6 meses de relacionamento? Namorando ainda. Uhum. Realmente é muita coisa pra ser pensada. Então, eu comecei a entender. Aí, quando ele falou isso, eu disse, você sabe que eu não vou pra lugar nenhum sem minha filha, né? Esquece. Não, eu nem pensei nisso. Porque, realmente, quem convive com a gente sabe que a nossa base é a nossa família. Então, as minhas filhas estão à frente de qualquer coisa. É buy one, get three, and buy one, get five. Exato. Exatamente. Então, E o que te fez mais, quando você começou, quando essa ideia veio pra sua cabeça, né? Quando foi apresentado pra você, o que você pesquisou? O que você foi ver? Então, eu fui ver quais as oportunidades que eu poderia ter, né? Da sua Como área. era o processo imigratório, eu fui vendo, e aí fui só fazendo eu comecei a pesquisar mais profundamente depois de uma conversa que eu tive com a Júlia, que foi quando eu decidi realmente vir. Que aí a minha amiga, eu falei pra ela, eu tenho uma coisa pra contar. Aí eu contei pra ela e ela me fez uma pergunta. Ela disse, até aqui, o que mais você fez a vida toda? Aí eu falei pra ela, eu tô buscando uma vida melhor pra Bruna. Ela disse, tá aí a sua resposta. Ah, eu vou chorar. Não vai. Segura, calma. Aí foi quando eu decidi, eu disse, eu vou fazer isso. E aí Então, o fator motivador maior, assim, foi o futuro da Bruna. foi o fruto da Bruna. Aí hoje ela tá colhendo isso. Mas nesse momento, assim, você tinha pretensão de trabalhar na sua área ou você estava disposta a qualquer Não, coisa? Aí eu fui, quanto mais a gente vai buscando, a gente vai vendo. Então, vim disposta a qualquer coisa. E eu fui começando a fazer essa tratativa na minha cabeça. De entender que eu iria começar de novo. Falei pra mim que ia ser a última vez, que eu não ia começar mais nada de novo na minha vida. Porque eu, chega uma idade que a gente também... Mentiu. Mas aí eu menti mais Mentiu uma pra vez. você. Menti pra mim. Essa não sabia nada dos Estados Unidos mesmo. Aí eu menti pra mim. Aí vim pronta, né? Mas aí o pai da Maia já tinha uma estabilidade aqui e tudo mais, então sempre falava, não se preocupa com isso, porque eu tô aqui pra te apoiar, e eu na minha cabeça, tá bom, obrigada, né? Que a gente sabe, cobra criada, meu amigo, eu sei, bom. E vocês tinham um relacionamento relativamente novo, né? Não dá pra se confiar. Só isso, minha mãe, sabe que eu cresci, minha mãe falando pra mim, com meu pai do lado, o seu amor é o seu dinheiro. Mas, Gente, assim, quer dizer que eu desacredito, que eu sou uma boa pessoa? Não, não, quer dizer, mas assim, tem raízes que a gente tem que plantar. sem dúvida. As coisas que minha mãe plantou em mim durante a vida, hoje eu vejo claramente como isso refletiu nas minhas atitudes, né, Sim, com como adulta. certeza. Então, eu vim com a cabeça assim, tipo, eu tiver que ir pro McDonald's, eu vou. Se eu tiver que ir lá limpar a casa, eu vou fazer qualquer coisa. Porque eu não posso ficar sem fazer nada, É isso aí. né? E aí, minha cunhada na época era vice-presidente do Bank of America. Ela falou, eu tenho uma relação aqui de empresas contábeis que tem conta aqui, eu vou buscando o nome, vou te passando, tu passa o currículo. E dentre elas estava a primeira e única empresa que eu trabalhei aqui antes de a gente montar nosso negócio. Mandei até, sem falar nada de inglês, mandei até para empresa contábil hispana, brasileira, o que tinha eu saí mandando. Quando eu cheguei aqui com 2 semanas, eu fui chamada para fazer a entrevista nesse escritório. Na outra semana, eu fui contratada. Nossa, E aí, quando eu sentei na cadeira, para ser assistente da CEO, né? Quando eu sentei na cadeira, eu disse, agora é comigo. Arregacei a manga, eu disse, agora eu vou. Agora eu não saio daqui, mas ainda não saio dessa profissão. Mas aí foi tipo assim, sabe quando Deus faz algumas coisas na vida
na sua vida que você, tipo, pra mostrar pra você, ó, tá vendo que isso aqui foi pra você? Privilégio você poder chegar e exercer sua carreira, né? Isso aí, Continuar sua carreira, na verdade. Eu agarrei, assim, primeiro, quando a gente vem pra cá, que a gente entende a realidade, eu vi o quanto privilegiada eu fui, né? De ver tantas pessoas perderem a profissão, começar de novo e nananã. E eu comecei de novo, mas na minha área, né? Eu nem falo que você começou de novo, eu falo que você deu continuidade, porque a sua base hoje, olha a nossa história hoje. Se não fosse a sua base tão profunda com o Brasil, a sua capacidade gigantesca que você tem lá, hoje você só continuou a tua carreira. Parar pra pensar, ela só foi como se fosse eu fiz um MBA internacional. Exatamente. E continuou, né? Exatamente. E aí eu fui estudando. Eu lembro que quando eu comecei, o horário normal aqui é 9 às 5. Eu chegava mais cedo para adiantar algumas coisas. Quando eu saía, ainda ia pra aula de inglês. Aí ia estudar. Então teve tempo de eu trabalhar, chegar no escritório 7 da manhã, sair 10 da noite, estudar até 2 da manhã. E esse ciclo se ficou. Porque quando você chega aqui, você vê que você precisa se desenvolver ainda, né? E tanto é que nesse meio período, a Bia chegou na minha vida por essa empresa, né? E não fazia muito tempo. E ela sabe o quanto desenvolvido eu já estava. Ela viu isso, porque eu realmente estudava muito. Eu me aprofundava no assunto, eu sou muito atenta, então eu anotava tudo e depois estudar tudo que eu anotei para eu aprender os termos em inglês, aprender o que era. Comecei a fazer um DIPARA, entender, porque como eu tinha minha base Brasil, então isso é um método que eu faço até hoje com todos os clientes, com os profissionais que atuam em parceria comigo. Eu sempre faço, não, isso aqui lembra o DRE no Brasil? É o Profit and Loss daqui, entendeu? Então, assim, eu fui trazendo isso, sempre fui fazendo isso para facilitar até meu aprendizado, né? E o quanto, para quem tá ouvindo a gente falar agora sobre você ter internacionalizado a sua carreira, o quanto é possível para um contador, Maíra, chegar aqui e realmente se desenvolver e se internacionalizar? Totalmente possível. Totalmente. Na minha época não tinha ChatGPT, era o Google Tradutor bugado, né? Que não vinha nada com nada. Hoje nós temos várias tecnologias. Tem até um fone que traduz automaticamente a conversação. Então, assim, tem muitas coisas mais acessíveis. E é super simples. E estudar, igual no Brasil. Para tirar o CRC no Brasil, tem que estudar. Aqui também. Deixa eu fazer uma pergunta parecida com a da Bia. E vamos supor, para os contadores que estão ouvindo isso no Brasil, que quiser... É como se fosse começar uma carreira totalmente nova aqui? Aqui é mais fácil, mais difícil? Não, aqui é que muito você acha? mais dinâmico, muito mais simples, no sentido de objetividade, né? Aqui não tem tantas alterações. No Brasil, sai uma instrução normativa, uma alteração, aproximadamente 90 por dia. E dá para alguém que está no Brasil começar já a estudar? Dá. E tem muito conteúdo disponível. Dá para começar a estudar. Não só isso, para você validar o diploma, você não precisa ter o inglês. Você vai lá, faz o processo de diploma. O que acontece é que, quando ele fizer a grade curricular, se não for o suficiente, você tem que complementar. Eu não precisei complementar, porque o pessoal que me assessorou para fazer a minha validação disse, me dá tudo, não dá só a graduação. Então, eu dei toda a minha graduação. Curso, pós, tudo. Depois, então foi suficiente por conta disso. Já fez a equivalência total. Exatamente, eu não precisei cursar mais nada, mas aí para tirar a licença é estudar e a prova é tudo em inglês, né? Então tem que fazer. Não tem jeito. Não Porque tem vai ser jeito. contador nos Estados Unidos Exato. sabendo inglês, não tem como. né? Agora sim, aqui tem essa vantagem. Não é porque você não é licenciado que você não pode atuar no mercado, né? Verdade, na área contábil. Exatamente, o governo americano permite isso. Claro que, infelizmente, existem irresponsáveis. O fato de você não precisar ter licenciado não significa dizer que você vai ter irresponsabilidade com o Ou cliente, não sabe né? fazer Ou não algo que saber tá assumindo. fazer, que tá assumindo. E realmente isso acontece, né? E existe muita restrição para quem não passou na prova? Deve existir, ou não? Não tem nenhuma, na verdade. Nenhuma? Nenhuma, né? Uma restrição. Você pode, por exemplo, do Brasil trabalhar para um escritório contábil aqui, se você souber fazer atuar. E se você tá aqui, mesmo sem licença, você pode abrir seu escritório e atuar. O que importa que a Mai tá falando é ter a consciência de saber executar o que você tá vendendo. Aí que muda o Aí é jogo. que Tá, muda o então eu jogo. vou fazer outra pergunta. Então por que existe a licença? Entendeu? Qual a vantagem? Então, a licença, ela te traz autoridade, né? Querendo ou não, de como a forma que eu quero me posicionar no mercado me traz autoridade. Além de poder representar Além de o poder cliente, né? representar o cliente perante uma auditoria oficial do IRS
E porque eu já tenho essa base. No Brasil não existe contador sem ser licenciado. Até Porque lá existe, você tem o mas não é conselho, né? obrigatório, porque tem conselho. Aqui não tem. Então, isso já foi... Essa ganância de conseguir a licença já estava na minha mente desde o dia 1 que eu sentei. O que é que eu vou fazer? Como é que eu consigo tirar? O que é que eu tenho que fazer? Então, isso eu já fui pensando, trabalhando, estruturando e pensando nisso. Nunca saiu da minha meta, né? Do meu goal de vida. Foi sempre validar meu diploma e tirar minha licença. Legal. E os desafios de empreender na área contábil, né? Quais são, Maíra? Tá, o mundo, né? Gente, tá falando de quais desafios? Porque são vários, né? São vários. Primeiro que o empreendedor é eterno, né? Tipo assim, 24/7. Ah, isso com certeza. Mas E isso tá. não mudou. A nossa vida sempre foi 24/7, sempre foi on time. Mas É verdade. assim, eu acho que quando você tem um foco, né, um propósito, isso é um caminho que a gente sabe que é um caminho desafiador, né? Todo dia é um dia novo. Tá, sem Todos dúvida. os dias a gente tem desafios novos, oportunidades novas. E a gente tem que ter muita sabedoria para tomar algumas decisões, ser fria em vários momentos, no sentido de saber que às vezes a gente retorna, dá 2 passos para trás, para frente, Deixa eu fica para só trás. voltar um pouquinho na sua história. Você teve a Maia aqui também, né? Tive. Como é que foi essa questão de você conciliar a sua carreira aqui e 2 filhas, no caso, né? Vou te mostrar, eu tô sem meu celular, depois eu mando uma foto, Maia com 3 meses de idade em cima da mesa trabalhando Essa comigo. história eu vou dar um bastidor. Vai dar um bastidor. Vou dar um Bia. bastidor. Primeiro que eu já sabia que a Maíra tava grávida antes dela, né? E eu, tá grávida, mas não sabe ainda, vai tá grávida. Você já tá estava há quanto tempo aqui? Eu já tava há 4 anos. 4 anos, tá. Deu pra dar uma... né, se organizar. Aí, quando de fato descobriu, ela fez assim, eu vou ter a Maia, eu vou ficar 6 meses de licença. Aí eu fiz assim, ok. Pode ficar 6 meses Tava de achando que, licença. achando que era o Brasil. Não, ela determinou, porque quando ela teve a Bruna foi muito difícil, e ela poderia fazer isso, ela tinha se estruturado pra isso, ela poderia. Mas, fofinho, não deu. Eu aí fechei a porta e falei, 30 dias tá ligando. Aham. Foi exatamente. Foi exatamente assim, eu liguei com a voz doce, Bia, eu posso voltar a trabalhar? Ela, claro, Sempre pode. sempre pode, quando é que você quer? Porque eu falei, gente, não consegue, né? Quem é muito ativo, assim, quem tem essa paixão pelo trabalho, assim, essa veia empreendedora, assim, não dá. E aqui não dá pra ficar parado, né? Não falo nem financeiramente, assim, parece que a vida não anda, né? Nossa, gente, eu só chorava. Pode. Eu só chorava, eu juro a você, eu passei um mês chorando. Por que você chorava? Porque eu não conseguia fazer nada. E aí, aquele puerpério é muito. Você tá com um sentimento que você não entende. E eu queria fazer alguma coisa, não conseguia assim, fazer nada. Nesse momento da sua vida, acho que você tá vivendo um momento mais calmo da sua vida, acredito eu. Você não tava trabalhando, tava com um emprego mais ou menos garantido. Obviamente você tava com bebê. Isso, com certeza é bem complicado, mas você já não era mãe de primeira viagem, né? Mas eu praticamente era. Minha filha tinha 15 anos. Eu sei, mas você tava estabilizada e mal bem você tinha um marido que ajudava ali, resolvia. Por que batia esse sentimento? Dá pra explicar, não? Você tem que nascer mulher. Tem que nascer mulher, fofinho. Vai entrar no âmbito maternidade. Você tem que nascer mulher pra explicar. Não dá. Mas você vê quando a gente conhece as pessoas, né? Como a gente já pré-define o que vai acontecer, né? Porque eu também, assim, sempre fui assim, de estar trabalhando desde cedo e tal. Então você fala, não tem sentido a pessoa parar, vou parar e viver a maternidade. E eu realmente tinha esse sentimento, né? Tanto é que a Bia fala, quando a Bia me vê com a Maia, ela olha pra mim e fala assim, não é possível, não. Porque eu tinha muito isso. Hoje, depois que eu tive a Maia, eu passei a entender que foi um momento, que não foi culpa minha, né? Mas eu tinha muito esse peso de ser uma mãe presente, de ter sido uma mãe ausente, de tentar ser a melhor mãe possível pra Bruna, pra tentar passar, acalmar, suprir a ausência que ela teve do pai. E tudo isso, e no final, hoje entendo que eu passei muitos anos me martirizando, sabe? Que não era algo que ia depender de mim. Eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Mas eu não consigo explicar, fofinho, eu só chorava. Porque mal ou bem você tá vivendo, tipo assim, melhor época da sua vida, né? Mas assim, não tem explicação. E aí eu voltei.
A Maia ia trabalhar comigo alguns dias, outros dias eu trabalhava Isso bebezinha, né? bebezinha. Aí até ela, eu decidi colocar ela no daycare com 8 meses, até lá ela ficou indo e voltando comigo pro escritório. Eu tinha essa abertura para isso, e a gente colocou Criou toda uma estrutura. uma estrutura para receber a Maia ficou na salinha ela brincando. Aí depois de um período, a avó da Maia paterna ficou um tempo lá, então já não passei a levar lá pro escritório, mas enfim, é conturbado, né? É normal. A estrutura de vida se combina. Mas é né? diferente ser mãe aqui, né, Maia? Porque a rede de apoio aqui é zero. É zero. Sem dúvida. Zero. E o daycare também é uma fortuna, né? Aí, É muito futuro. Aí, tipo assim, acorda, leva, larga, pega, e dorme e fica, aí vai. É um rolê. Mas vamos passar agora para a próxima fase. Quando que foi que o bichinho do empreendedorismo mordeu você? Vocês, no caso, Na né? verdade, o bichinho começou a morder a gente, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Uhum. E a Bia ainda já tinha tomado algumas decisões, mas eu ainda tava com aquilo. Não, tem que entregar a temporada, vamos lá, nananã. Mas isso, nessa época, era uma decisão? A gente nem. Não, Ou a era um gente, sonho? não, Nada. a gente nem ia trabalhar juntas. A gente decidiu, cada uma, tipo, eu tinha decidido que eu ia trilhar uma carreira, a mãe ainda tava no processo de decidir o que ela ia fazer. Que doideira. E, Foi na muito verdade, louco. empurraram a gente dentro do pote do bichinho. Juntaram a gente, fecharam a lata. Juntaram a gente, fecharam a lata dentro do pote de bichinho. Foi isso que aconteceu. A gente construiu a nossa empresa dentro de um avião, num voo de volta pra cá do Brasil, que a gente foi dar uma palestra. E hoje a gente vê que muitas coisas Deus foi fomentando, né? As ideias, eu tinha umas ideias que batiam muito com as ideias da Maia, o fato da gente estar ligada com o Brasil tão próximo assim aos empresários no Brasil, contábeis, tributários. E tem um ponto. Eu sempre me mantive conectada com os profissionais do Brasil, sempre tive muito respeito, sempre. Então, o cliente ligava pra mim e falava assim: o contador do Brasil pediu pra perguntar isso, eu posso falar com ele? Pode me dar o telefone dele? E eu sempre tive isso. E todas as parcerias que eu buscava no Brasil, que eu trazia, quem ficava de elo de conexão sempre era a Não, e Maia. é né? legal que, tipo assim, é uma vantagem competitiva que você tem na sua profissão, né? Você ter vivido os dois lados também, né? Exatamente. Então, isso a gente colhe hoje, né? Todos os meus parceiros que eu construí durante esse período todo trabalhando como funcionária, estão todos comigo como empreendedora hoje. Tá, vamos lá então. Vou fazer outra pergunta. Decidiram fazer a empresa do avião, desceu do avião, e agora? E agora Você bota o pé que Deus bota o chão. Fofinho, que bota o pé, que bota o chão. Porque quando a gente fala... Eu sei, tem que falar, tem que separar a vida profissional da pessoal, não existe. Não existe. Isso não existe, gente. É igual falam, fica de casa, você tem que sair da operação, você tem que ter... Não, gente, não existe, ó. Se não há 7 horas da manhã até 7 da manhã do outro dia, não vai sair nada, entendeu? Claro que tem dia que a gente faz assim, não, nossas filhas merecem, precisam de apoio, precisam de atenção, a gente desliga e vai. Mas a cabeça daqui, ó. Tá? Entendeu? É difícil, realmente. Agora virou moda falar isso. E não foi planejado, não foi uma coisa tudo estruturado, Você falou uma planejou. coisa, é verdade. Esse negócio, vai ter que sair da operação. Isso não existe, isso é mó balela, isso é mó balela. Você pode sair. Você pode sair Mas a operação não sai de você. de você, mas não tem como, não tem como. Você, claro, você escalona, você cria Sim. cargos que vão te ajudar a escalonar quando vai chegar em você, mas não adianta, não vai sair, pessoal. E outra coisa, a Bia tem uma frase que é verdade. Sonhar é suando, meu amigo. Não tem, eu sonho casar na Sicília. Não vai trabalhar não pra tu ver se tu vai casar na Sicília. Com certeza. É, né? E é engraçado. Quando você tá falando aí de sair da operação. Você só sai da operação quando você vende a empresa. E mesmo assim, você ainda inventa outra pra fazer. Quem tem essa questão do só empreendedor, né? Até quem tá na parte de gestão, assim, a gestão é uma parte da empresa viva, não é tá fora Faz da parte da empresa. operação. Faz parte da operação fazer gestão, né? Então é muito doido isso. E aí foi assim, né, Maia? Aí a gente teve as ideias, e Deus foi colocando assim pessoas no nosso caminho, né? E pessoas que, novamente, a gente sempre manteve relacionamento, que a gente gosta muito de fazer relacionamento. A Bia mais do que ninguém, né? E eu aprendi isso com ela, né? Essa questão de me relacionar
Isso vem muito já da formação pós-BIA, né? Porque tem minha formação pré-BIA e pós-BIA. Ah, faz sentido. Então, assim, quando ela lançou o livro, vai ler, eu leio pra quê? Eu já fiz MBA. Então, esse se relacionar é muito importante, é muito importante. E a gente, e respeito, né, Fofinho, porque acho que o respeito deve ser a base de qualquer relacionamento. Na vida, né, qualquer relacionamento. E isso pra mim é algo muito profundo. Eu não admito, que eu fico indignada. Eu sou capaz de defender qualquer pessoa que eu vejo que está sendo desrespeitada, sabe? E esse respeito profissional, não existe ninguém acima de ninguém. Existe cada um puxando um pelo lado do que tem de melhor. Cada um tá no seu momento também, né, na sua fase. Não, mas nem só isso do seu momento, da sua fase. Eu acho que sempre alguém vai ter um ponto forte e um ponto fraco. É você usar seu ponto forte para pegar outras pessoas e fazer isso o ponto forte dela, e vice-versa. Alguém que ceda para mim o que ele tem de ponto forte, para que o meu ponto fraco ele se fortaleça. E a gente encontra muito isso. E a gente tem muito prazer nisso, né, Mai? Essa generosidade de ensinar, de fazer ser possível para as pessoas, de proporcionar crescimento. A gente acredita muito nesse, dividir o conhecimento, né? Algumas pessoas que trouxeram essa frase pra gente, depois elas mesmas desfizeram ao decorrer, e elas entendem, né? Quando a gente fala dos nossos planos, como é nossa empresa, o que a gente quer, teve umas pessoas que, no meio do caminho, até que pararam de fazer essa pergunta. Acho que andam vendo nossas entrevistas e falaram assim, e como é que vocês vão ganhar dinheiro? Aí eu falei, é consequência. Se a gente colocar isso à frente, não vai fazer sentido pra gente. Isso vai acontecer em dado momento. Pode ser mais rápido, mais demorado, mas isso vai acontecer em dado momento. Isso não é o ponto focal. É realmente o que a gente quer, é trazer um Brasil que não existe hoje aqui ainda, mas vai existir. Né? Eu quero que o brasileiro fale para o outro brasileiro, não, vai na empresa da comunidade brasileira, vai fazer isso com o brasileiro, vai na pizzaria brasileira. Até porque a gente é referência em atendimento, Exatamente, né? É referência em atendimento. Então, a gente quer realmente que esse Brasil... Gente, tem coisa mais linda do que a comunidade hispana aqui dentro dos Estados Unidos. Ninguém entra não, meu amigo. Não é só a hispana, não. A indiana também. Exatamente. Por que o brasileiro não aciona a quantidade de brasileiros que tem aqui? É só trazer mais pessoas como a gente, com a nossa visão. Exatamente. Então, assim, e tem acontecido isso. A gente tem Hoje a gente tá cercada de pessoas assim. A gente tem sido todo cercado de pessoas assim, um querendo ser escada pro outro, assim. E não foi só isso, né, mas esses 6 meses foram... É por isso que eu comecei a falar assim, não fala da vida pessoal e profissional. Cara, esses 6 meses foram muito loucos, né? Porque a gente começou a empresa, tava tudo correria de começar a empresa. Esta cidadã resolve subir no sótão. Conta essa história, Bia. Ela subiu no sótão. Só que ela caiu do sótão. De cabeça. E não foi da escada, tá? Você quer da escada? Da escada não, ela caiu. O pessoal que não sabe, as casas aqui são geralmente de gesso, cartonado, né? Provavelmente você pisou num lugar que não era uma estrutura fixa, uma viga, e o que matou o Gugu quase matou a Maíra, porque é a mesma cena, a mesma situação. Eu tava com 4 investidores mostrando os empreendimentos, e aí eu recebo a ligação da Bruna desesperada, que eu não consigo nem repetir. Tia Bia, minha mãe morreu, não consigo. Eita. Cara, Fofinho, minha mãe morreu. E ela gritava, e eu, né, falei, agora, meu Deus, calma. Aí todo mundo em volta, aí eu fiz, Bruna, calma, tá, sentei, né, porque a minha perna acabou, já não tinha mais perna, sentei no chão mesmo. Falei, calma, respira, me explica, com calma. Tia, ela caiu do sótão. A tia pensou do Gugu na hora. Não, na hora eu imaginei, quando ela... Porque ela era muito forte, treina muito. Então, pra ela cair e apagar, foi na minha cabeça. Tipo, já fui, né? Você sabe como eu sou, né? Já... Falei, tá bom, encosta nela. Aí ela, não consigo chegar perto. E eu, Bruno, mas tem que encostar pra ver se ela também já chamou o 911. Já chamei. Aí o 911 chegou e aí ela gritou. Acho que me foram mexer nela, ela gritou. Aí eu terminei de deitar no chão. E aí a Bruna começou a chorar, todo mundo chorando, e eu tava 40 minutos de onde era. Sorte que um amigo nosso, o Luca, tava vindo pra Mas o grito também foi a melhor coisa, né? Tipo, tá viva. Puta, foi assim, fofinho, parecia que eu tava ouvindo um bebê chorar. A sensação que eu tive, sabe? Aí o Luca tava chegando, porque eu não ia conseguir dirigir.
De jeito nenhum. Eu entrei no caminhão dele, na caminhonete, e falei, me leva pro hospital, que a mãe caiu e tal, não sei o que, e com a Bruna na linha. E aquela tensão desesperadora, assim. Foram os momentos, assim, de pânico, né? E aí eu lembro de eu chegando no hospital e ela paga a dona. Só que como ela já tinha saído do risco, que aqui é assim, né? Eles te socorrem, eles são ótimos em te salvar a vida. Tá salvo? Ah, então ela espera mais uns segundos. Aí eu cheguei, entrei com tudo no hospital e fui limpando o rosto dela. Mãe, tá sentindo? Ela, ai, amiga, me perdoa. Começou a chorar. Me perdoa. Começou a chorar. Eu falei, não, pede perdão. Só tá sentindo? Tá sentindo aqui? Tá sentindo aqui? Ia tocando nela. Ela tá doendo muito, tá doendo muito. Foi muito, muito difícil, assim, porque foi muito feio. Ela teve traumatismo, ela quebrou costela, assim. A gente nem imaginava o que tinha sido. Eu acho que você chegou a mostrar fotos do sótão dela, do buraco. Cara, ela caiu, era muito alto, assim, hoje eu consigo falar mais equilibradamente, assim, mas foi um momento, assim, de tirar chão de novo, né, pra nós duas, assim, e nossa família, somos só nós duas, a gente não tem... Escolha de palavras ingrata. Tirar chão. Tirou, não tinha mais chão. Porque ela que ficou sem chão, né, quando caiu. Ela ficou, olha, que maldosinho, teve um trocadilho, ficou sem chão, aí tirou o meu. Foi você que fez. Eu também... A gente tinha se mudado, não foi bem, em janeiro. E o que você se lembra desse acidente? Então, Deve ter alguns lapsos, né, ou não? eu fui subir pra pegar uma caixa pra organizar. E aí eu tenho um lapso do paramédico dentro da ambulância falando que eu não me preciso. Não, mas foi assim, tipo, fui pegar a caixa, fade in, fade out. Foi. Nesse sentido. Você não chegou nem a sentir o chão, tipo, rachando. Caiu de cabeça. Não lembro. Não lembro de nada. Ela foi apoiar a perna. Eu fui. Se ela tivesse caído assim, ainda tava com essas pernas grossas do Ela foi pra crossfit. frente, né? Eu fui fazer um pular. Essas pernas grossas do crossfit. Eu fui e querer me pegar, tanto é que rasgou meus dedos. Eu fui tentar segurar no Você meio que, tipo, foi pra frente de cara, né? De aí cabeça. Eu caí de costa. Porque se Ah, eu caiu pra tivesse trás. caído quando afundou, não sei, eu quebrava a perna, sei lá o quê. Mas eu tentei me segurar e caí de costa. E aí a cabeça foi primeiro. Foi. E sustentou todo o resto do corpo. Aí eu não lembro de nada. Nem me pergunto. Tanto é que tudo que falam, eu só ouço porque eu não lembro. A única coisa que eu lembro é do paramédico já na ambulância falando que não se preocupe, fale do jeito que você quiser falar. Se quiser falar em português, se quiser falar em inglês. Ele me fazendo umas perguntas pra ver se eu tava consciente, né? E eu já tenho alguns lapsos de memória já na segunda-feira do hospital. Isso foi no sábado, né? Então, tudo que a Bia conta, que Bruna conta, eu não Você não lembro. viu. Mas também você já tava bem medicada, provavelmente. né? Mas a pancada Nossa, foi muito medicada não, forte. assim, ela teve traumatismo. Eu tive traumatismo médio, considerado Craniano. traumatismo craniano médio, lá no laudo médico, médio. E rachou a minha caixa do lado esquerdo. E Tá? quebrou as costelas. Quebrei 2 costelas, desloquei 4. Mas já tá bom, já? Então, eu vou ter que ficar fazendo acompanhamento aí pelo próximo ano, 2 anos mais ou menos. Sim, mas pelo menos a parte, tipo, de osso, tudo mais, cicatrizou legal? Fez... A cabeça Alterizou? ainda não. O último exame que eu fiz ainda tá rachadinho, sabe? Ah. Mas a coluna já tá quase 100%. Fiz umas sessões de fisioterapia, usei o colete torácico por 3 meses. O olfato ainda não voltou todo, né, mãe? Meu olfato não voltou, minha memória ainda é muito ruim. Tem coisas assim, conversas, palavras do dia a dia ainda que eu não consigo falar, porque eu não lembro o que usar ainda, entendeu? Entendi. Isso tudo no começo da nossa Isso história. tudo no começo da empresa. Da empresa. Oh, que delícia. Foi bem louco. E a gente tinha uma viagem em 3 dias muito importante. Eu perguntei, eu vou falar isso. Não, a pior era isso. A gente lá no hospital, ela assim, eu vou conseguir viajar pra Você Pet. lembra disso? Cara, eu falava, não, ela não tava perguntando isso. Não, eu lembro eu perguntando quando é que eu vou treinar. Não, era quando eu vou treinar e ela primeiro. Quando eu vou Mas eu tenho uma Não. viagem daqui a 3 dias. Traumatismo craniano, coluna fraturada, mas o crossfit tem que estar em dia. Tem que estar em dia. E a viagem tem que estar. E assim, aí você imagina, né? Cara, aquilo foi muito louco. Aí ela no hospital, Bruna com ela no hospital, e assim, somos nós e as meninas, né? Eu, Maíra, Maíra me pediu em casamento, mas eu não aceitei, que achei que ia ser muita intimidade. Entendi. Se arrependeu, agora eu não quero mais. Né? A gente já tá casada, ela que não percebe. E aí, eu tinha que viajar. Uhum. Porque não podia não viajar. Era uma viagem muito importante pra gente. Tudo certo já.
Falei, meu Deus do céu, cara, e agora? Viaja, e as Nossa meninas, e Senhora. ela, e tudo, e... Olha, assim, uma situação muito louca. Só que é uma força que essa mulher tem, que é até preocupante, desesperador, porque eu chorei a viagem inteira, eu chorei o voo inteiro. Eu chorei quando eu cheguei, eu chorava de noite, eu só desesperada com o que tava, como ela tava e tal. E aí, ela foi perto do aniversário dela ainda. Aí me manda No um vídeo. aniversário, no dia do meu aniversário, Ela sai de casa. eu falei assim, eu acordei, eu assim, nossa, tô conseguindo andar sem ficar tonta. Vamos sair pra almoçar, comemorar meu aniversário, Bruna. Bruna, como assim? Saí mandando mensagem pra um monte de gente, quem conseguiu, o pessoal. Não, assim, Eu disse, não, eu vou comemorar minha vida. Eu já adoro comemorar aniversário. Eu já vou começar a comemorar meu aniversário de 15 de março, o dia do meu acidente, até 24 agora. Acabou. Que eu já começo. Chegou fevereiro, final de fevereiro, esse meu aniversário. Então agora, amiga. não, a última vez que eu fui pro hospital, ela com muita dor e os médicos não davam remédio e eu brigando com os médicos e tal, e todo mundo pra mim, Bia, não vem mais pro hospital. Porque eu faço barraco, eu já tava... Cara, ela não conseguia abrir os olhos, morrendo de dor, e o médico, não, mas ela tá com nível 8 de dor, ela melhorou. Eu falei assim, ela não tem nível, você não conhece o nível dela. E é muito engraçado Ela é quando a toda gente... desnivelada. Ela é toda desnivelada, moço. Dá morfina pra ela e acabou, que ela não consegue abrir. E foi muito engraçado isso, Fofinho. A médica perguntou, no dia do acidente, perguntou assim pra ela: essa história é boa, né, mãe? Agora pra rir, né? Agora é engraçado. A médica falou assim pra ela: você sabe onde você está? Aí ela: não. Aí eu fiz assim pra uma amiga nossa que tava do lado, eu fiz assim: porque ela não sabe o endereço. Não, sério isso. Aí a médica: se você olhar ao redor, você não percebe em que lugar você tá? Ela: eu tô no hospital, mano, não sei o endereço. Eu falei, não falei que era o endereço que ela não sabia. Foi muito engraçado isso. Eu falo, gente, como é conhecer alguém, né? E aí a Mai, assim, a Bruna me mandou um vídeo, a Mai limpando as coisas, e eu gritando com ela, pelo amor de Deus, vai se cuidar, porque você não sei o que lá. E chorava, e falava, meu Deus, eu queria estar aqui, sabe o desespero de estar aqui? Mas deu tudo certo, né, Mai? Deu tudo certo. E Meu assim, Deus, como você se recuperou rápido. Muito. eu saí muito mais forte, eu saí muito mais emotiva. Eu falo pra Bia, eu choro, sabe? Mas você vê o trabalhar de Deus em cada espaço, em cada momento da sua vida, né? Então, isso ficou pra mim muito claro. A gente também entendeu qual o nosso papel na vida uma da outra. A gente entendeu qual o nosso papel perante a sociedade, o que a gente tem que fazer, o que a gente trouxe, né? A gente entendeu as pessoas que realmente estão ao nosso lado. Isso foi Legal. fundamental, porque eu fiquei fora do escritório quase 40 dias que eu não podia fazer nada. Eu não conseguia ficar no computador. Depois o médico liberou eu trabalhar 2 horas. Mas minha cabeça doía, Nossa, porque a imagina. cancha toda inflamada, né? Então eu não conseguia nem movimentar. Eu consigo imaginar a dor que tava. Doía a maxila, mandíbula, doía tudo. Eu não conseguia. E eu tentando, e no meio da Texida pra Legal. começar, pra terminar, e tudo acontecendo, e a gente foi indo, e foi um período bem... Talvez foi aquele momento que precisava também dar uma desacelerada também. Nem ia desacelerar. Não deu era pra que a gente- desacelerar, não deu, fofinho. Não deu, fofinho. A gente tinha acabado de abrir a empresa, tudo acontecendo, a gente trabalhando em divulgar, trabalhando em trazer parceria, trabalhando em atrair cliente, e aí todo mundo chega. E cadê? Como é que faz? Que doideira. Bandeira. Quebrou a cabeça. Cara, mas parece que fazem anos. Putz. Parece que faz. Não faz muito tempo, né? Que isso? Março, 4 Parece meses. fazem anos. Ontem fizeram 4 meses, 4 meses. ontem. Parece que fazem anos, assim, de Mas toda 4 essa meses que história. voltou, 4 meses da 4 meses do acidente. 4 meses de Doido. tudo. De tudo. Deu tempo nem de consertar o telhado, né? Consertou. Nosso amigo consertou. O Gui conserta tudo. Pediu pra ele reforçar dessa vez? Ela não vai subir nunca mais ali. Nunca mais, tá maluco, eu não subo nunca mais. E as caixas? Conseguiu tirar a caixa de lá? Então, tem um monte de coisa lá em cima ainda, só que ninguém ainda foi tirar, então eu também não tiro não, vai ficar lá. Tem até umas malas lá que eu preciso baixar, mas Pô, podia ter deixado o buraco lá, tirar pelo buraco. nada, as meninas estavam... A Bruna tava tendo crise de ansiedade quando passava na garagem, e a Maia fica assim, ó, a mamãe caiu aqui, mamãe cuidado, mamãe cuidado. Ah, sadinho. Sem condições, não tem como. Não, Com um clima... Um trauminha pesado, fofinho. Ficou um Não trauma é, não. pesado, fofinho. Até eu já tava dando quando eu passava, eu segui, pelo amor de Deus, Coisa fecha isso aqui, realmente. Mas isso também, acho que uniu muito a gente. Assim, até nossas famílias, assim, de parar pra pensar, assim,
da segurança das meninas, assim, de me ligar e estar comigo e de saber que a gente não vai faltar uma pra outra nunca, assim, em tudo que precisar. Acho que, querendo ou não, né, como você fala, né, que Deus faz tudo. Parecia que não era a hora certa disso acontecer, mas era a hora certa pra tudo, assim, e foi um renascimento pra Mai e pra todo mundo. Acho que foi um renascimento. Fênix. Teimosa, né? Dá maior trabalho, quer fazer as coisas, vai viajar, vai ficar assim, o coletinho. Foi o coletinho. Parecia um Robocopzinho, vou ver. Porque depois a gente foi viajar de novo e não podia ainda ir. Mas Aí, teimosa foi. Não, o médico disse, médico. mas assim, ele não disse não. Então, não, olha, assim, pode, mas você pode ter uma dor de cabeça que sua cabeça pode. Seus olhos podem sair da cara. Ele basicamente falou assim: sua cabeça é teu guia. Faz o que tu quiser. Aí me passou um remédio, faz isso, faz aquilo, né? E vamos fazendo. E ela foi, fez e. Não tem tempo pra corpo mole aqui, não, fofão. Sem Então, tempo, não. Então vamos lá, próxima pergunta. A gente tá se caminhando agora pro final. Agora eu quero saber quais são as dicas que você dá pra quem quiser vir empreender aqui. Qual o caminho que você acha que a pessoa deve trilhar? Uma pergunta bem difícil, né? Porque assim, não existe um caminho, né? É claro que se você estruturar, planejar, e vai acontecer de você também não estruturar e planejar. É só confie também. Se acontecer como a gente caiu de paraquedas na situação, claro que a gente já tinha uma base de atuação, né? Profissional, já muito sólida, há muito tempo. Então, a gente foi para a mesma área. Acontece de pessoas querem empreender numa área que é nova, totalmente, 100%, né? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Não colocar empecilhos na cabeça, que às vezes os empecilhos estão na gente, não existem os empecilhos, né? O mercado americano é um mercado extremamente acessível, né? Dinâmico, a maior potência do mundo. Então, as pessoas acham que isso aqui é um sonho muito distante, mas não é, muito pelo contrário, né? Eu vendo pelo lado, falando especificamente de Brasil e Estados Unidos, eu vejo que é muito mais simples você começar uma vida de empreendedor nos Estados Unidos que no Brasil. São dois países muito próximos, né? Somente aqui a Flórida, né? Entendeu? Muito mais, assim, quando eu falo muito mais simples, é no termo burocrático, no termo econômico, Tributário. no termo tributário, tudo é muito mais simples, né? A parte burocrática, né, de sociedade, de criar uma sociedade, de desfazer uma sociedade, é muito mais simples, muito mais rápido, é muito mais eficiente. Você abre e encerra uma empresa com muita facilidade, não tem aquela tanto de legislação que dificulta muito passivo trabalhista, passivo tributário. Tudo menos amarrado, né? Tudo menos amarrado. É porque o governo americano, as constituições societárias é baseado no common law, né? Então é normal para os países que têm essa estruturação fazer com que seja realmente muito fácil na tomada de decisão. Tanto é que lá no Brasil a governança tem responsabilidade, aqui a governança não tem responsabilidade. Entendeu? Eles sabem. E mais, Vou fingir que eu entendi. A governança então explica. é um pessoal que está ali nomeado como diretor, como tesoureiro, né? Como presidente. Então, essas pessoas, elas são colocadas por muitas vezes nessa função, mas elas não são acionistas. Então, aqui, essa governança, elas não têm responsabilidade. Os acionistas, se tiver o caso de ser responsável, são eles, diferente do Brasil. A governança, ela é responsabilizada. Entendi, é legal, é diferente. O quanto que é importante para as pessoas procurarem uma assessoria, assim, quando você vai empreender, assim, o que você assiste hoje de barbaridades que tem aí no mercado? O que você pode dizer para as pessoas realmente buscarem um bom profissional? Eu tenho tem muitas, mas assim, tem duas principais. A primeira é estruturações que não são adequadas para sua realidade, para sua atividade, né? Aqui a gente tem a questão imigratória, então tem que ser tomado cuidado também nesse sentido. Quando eu for abrir uma empresa para você, a sua situação imigratória pode ser diferente da minha. E da maneira com que eu abrir, você pode ter mais tributos, né? Isso pode afetar diretamente você. Ou até algum problema migratório também, né? Migratório também, né? Principalmente nesse... Enfim. Outro ponto é a falta de cumprimentos, né? Por existir essa facilidade das pessoas conseguirem abrir o escritório contábil, só aprende a fazer uma declaração de um LLC, por exemplo, copia e cola. E aí, nesse copia e cola, algum que você vai colar não precisava daquele outro formulário. Ou era um formulário específico que você nem sabia que ele tinha que fazer porque você não tem conhecimento suficiente, só copia e cola. Sim. Então, essas são as duas principais
erros comuns que eu vejo na falta da E procurador quando a pessoa profissional. identifica um bom profissional, como é que eu vou saber? É isso que eu ia falar isso agora, porque é tão difícil, né? Porque quando que o empresário descobre que tá tudo errado? Depois já tá errado. Às vezes demora, né, Maia? É. Conta uns casos bizarros aí, vai. Não, tem vários, né? Tem, vamos supor, auditoria. Às vezes o IRS vai auditar algo quando está perto de expirar, justamente para tentar fazer arrecadação. Aí pega algo de, sei lá, quase ele pode auditar até 3 anos, dívidas, cobrar impostos até 5 anos, cobrar a declaração de impostos até 5 anos e fazer cobranças de valores já declarados até 10 anos. Tá? Esses são as 3 datas do IRS. E As estruturas que as pessoas abrem sem ter noção do que estão fazendo. aí, vou dar um exemplo. O investidor estrangeiro, né? Ele tem que ter cuidado com o estate tax, né? Que é o imposto de sucessão aqui, que é equivalente ao ICMD no Brasil. Sim. E quando a gente abre essas estruturações, a gente abre com cuidado para que essa sucessão ela seja tranquila. Porque senão, imagina, se já é complicado fazer um inventário no Brasil, imagina fazer um inventário nas Ilhas Virgens Britânicas. Nossa. Imagina fazer um inventário lá em Bahamas, porque é isso que acontece. Quando eu coloco uma empresa patrimônio nesses países, né, o que vai acontecer? Eu tenho que responder a tudo que acontece lá. Sim. Aí você vai e abre isso para um cliente com ele sozinho. E outra coisa, Tipo, ele sozinho, fofinho, se ele morrer, tipo assim, não tem de onde tirar aquilo ali. né? Não, e não tem de onde tirar, e não resolveu o problema de ninguém, não protegeu de estrutura de nada, de Aí você vai sucessão. pagar 2 inventários do Brasil e do outro país. Que E você o nem cara tá sabe pagando uma procurar. fortuna. Exatamente. E às vezes também nem seja possível, né, resgatar esse bem, né? Uhum. Que bizarro. E deixa eu fazer uma última pergunta pra gente finalizar aqui. E é tão importante um contador aqui nos Estados Unidos, tanto pra pessoa física quanto pra pessoa jurídica? Ou existe um grau de prioridade? Na verdade, um profissional, ele vai te auxiliar em tudo, tanto na parte física quanto na jurídica. Eu diria que a jurídica, ela termina, dependendo do tamanho da empresa, ela sai à frente na partida de prejuízos. Por quê? Porque um bom profissional, uma boa escrituração contábil vai te dar estratégias de redução, de otimização, de tomada de decisão. Talvez você não esteja reconhecendo ou deixando de reconhecer algo que vai influenciar para você apresentar para ter uma linha de crédito, para comprar um ativo para sua empresa. A pessoa física também, ela pode deixar de ter incentivos de contribuições na sua base, né, do imposto de renda. Ao invés dela contribuir para o IRS, para a Receita Federal, esse mesmo valor a gente consegue reduzir e fazer com que ela faça um investimento para ela, para um colégio do filho. Então, assim, em ambos os aspectos, você consegue acesso à informação. Muitas vezes as pessoas vão lá ver profissionais que falam sobre isso, que divulgam, mas às vezes você não tem a adaptabilidade para o seu caso. Sim. Então, não é simplesmente você ir ali e fazer um 401k. Você sabe se você está contribuindo o suficiente? Você sabe o quanto essa sua conta do 401k está fazendo com que... Qual o crescimento dela? Né? Realmente Sim. foi uma conta vantajosa para você? Você está com o seu beneficiário? Você está com o seu filho? Então, eu acredito que é importante para ambas as situações, mas a pessoa jurídica, em dado momento, ela vai sair à frente do prejuízo. E a longo tempo também. E fazer só mais uma pergunta agora, tira essa dúvida. E porque também aqui, abrir empresa aqui nos Estados Unidos também não serve só para quem vai abrir o business, né? Serve para muitas outras coisas também, tipo proteção patrimonial, para fazer compras, esse tipo de coisa, né? Muita coisa. Então, Não precisa necessariamente ser um negócio aqui, né? Não necessariamente precisa ser um negócio, mas ainda assim você precisa entender o que você precisa cumprir de obrigações para essa empresa. Sim. E isso só um profissional vai conseguir te atender, te explicar, trazer clareza, né? Porque leitura e interpretação. Sim. Mas uma coisa sou eu da área contábil ler algo, interpretar e explicar para você, outra coisa é você da área que não é contábil ler algo e vai dizer, então, agora eu vou fazer o que com isso? Eu sempre... Hoje a gente tem uma dica para as pessoas para saber um bom profissional. Coloca teu contador do Brasil para conversar com o contador aqui, nos Estados Unidos, que vai fazer essa operação, que vai dar entendimentos, para ele fazer as perguntas certas, porque às vezes o empresário, ele não sabe quais são as perguntas certas que ele tem que fazer para identificar um bom profissional. E a estruturação contábil, né, a lógica contábil, ela é igual no mundo todo. Sim. Então, às vezes, você saber fazer as perguntas certas vai te dar essa resposta que você falou de como é que eu sei que é um bom profissional? Pelo nível de conhecimento que ele tem. Só que se você
não sabe fazer as perguntas certas, como você vai identificar isso? Não tem como. Não tem como. Então, assim, a formação da pessoa é muito importante. Perguntar, não tem muito jeito, né? Você tem que perguntar, tem que entender. Acho que isso é o básico, né, Mai? É o básico. O básico, que as pessoas às vezes não fazem. Mas sabe o que também? No Brasil, ninguém imagina alguém se apresentar como contador e não ser, Verdade. Sim. né? A gente vem com essa cultura de achar isso e eu fiquei chocada quando eu descobri. De jeito, como assim? Então também tem esse paradigma que isso não é acessível, as pessoas não fazem ideia. Dificulta um pessoas pouco mais identificar, né? Imaginam que tudo aqui é melhor e mais estruturado do que no Brasil, né? Que a gente Vai imaginar isso. Então a pessoa já vem com isso, nem Uhum. pergunta, porque nem imagina que no escritório de contabilidade vai ter um não contador. Sim. Mai, obrigada por dividir sua história com a gente. Obrigada a Dividir você. seu tempo. Muito bom ter você aqui. Espero que você tenha inspirado muito mais pessoas aí. Você que é contador, que quer empreender aqui nos Estados Unidos, empresário. Escutar histórias como essa realmente fazem toda a diferença. E a sua inspira muita gente. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, Mai. Beijo.